Olá, pessoal, de volta para a terceira parte da nossa aula. Nós estávamos falando a respeito da transição da educação infantil para os anos iniciais, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, e agora nós vamos finalizar com este mesmo assunto, porém com algumas imagens pertinentes e que são constantes da Base Nacional, para vocês perceberem o quão importante é esta transição muito bem feita. Sempre, e como de costume, vou compartilhar com vocês alguns slides para acompanharem a minha fala. Só um momento. Bom, pessoal, aí estão os slides. São poucos para finalizarmos mesmo a respeito do assunto. E, como eu disse, muito pertinente, porque esta transição também está relacionada com o que se refere aos jogos, às brincadeiras e às interações. Sempre lembrando que nós temos os eixos estruturantes na educação infantil, que são quais? As interações e as brincadeiras. E considerando que eles garantem vários direitos para essas crianças e que todos estão ali também consolidados a partir das atividades nos campos e experiências. Então, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo. Então, como eu disse no vídeo anterior, é imprescindível e importante que os professores consigam fazer essa transição. Principalmente os professores que estão na educação infantil, é interessante que eles consigam deixar pronto pelo menos um documento, mesmo que seja de forma geral, mas um documento explicativo para mandar para aquela escola que os alunos estão indo, porque geralmente eles vão podemos dizer assim, não classe fechada, mas uma grande maioria da educação infantil, eles costumam ir para uma mesma escola, assim como dos anos iniciais também vão para uma mesma escola quando estão na transição para o ensino fundamental 2 anos finais. Então, é importante, porque como eu disse no outro vídeo, é uma ruptura, eles vão começar a ter uma perspectiva diferente em relação ao que eles tinham na educação infantil. Por isso que o acolhimento precisa ser afetivo. Então, a professora precisa saber o que ela está recebendo em relação à aprendizagem, tá? Para ela saber como conduzir toda essa transição. E para isso, ela precisa de informações. Claro, sem elas, impossível a gente fazer qualquer coisa, né? E de modo, pessoal, que essa nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico. Então, vejam bem, a gente precisa evitar a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico na educação infantil, ele é muito pautado nos jogos e nas brincadeiras. A gente não pode descontinuar. A gente tem que manter, só que como eu disse no vídeo anterior, a gente mantém, mas a gente precisa utilizá-lo não como fator principal, mas como fator que ajuda no desenvolvimento de novas habilidades lá nos anos iniciais. Porque nesta etapa, a criança já precisa começar a entender situações específicas. A gente precisa começar a tirar um pouco do lúdico, podemos dizer desta forma, e colocar um pouco no científico, para ele tirar do científico e colocar na prática do seu dia a dia. Por isso que é muito importante. Então, as brincadeiras, os jogos e as interações são importantes. A descontinuidade do trabalho pedagógico não pode parar, principalmente quando o aluno sai da pré-escola, com 5 anos, e ele entra para o primeiro ano nos anos iniciais com 6, alguns até com 5 anos e pouco. Tá? Então precisa tomar cuidado com tudo isso, porque é tênue a diferença. Tá? Então a gente precisa fazer de uma forma muito leve, não dá simplesmente para, de uma forma muito brusca, parar com as brincadeiras, parar com os jogos, porque é a ação social da criança. Vocês lembram o que eu disse no vídeo anterior? É a principal ação social da criança é o brincar. A gente tira tudo isso dela, a gente tira a essência da criança.
Então, a gente precisa pensar muito bem no que se refere a esse processo de transição. Bom, indo para o próximo slide, também ainda de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, nessa direção, considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiências. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês são as sínteses que nós temos referentes aos campos de experiências, tá? Eu já falei a respeito dos objetivos de aprendizagens, então, ou seja, nós tiramos da teoria dos campos de experiências, a Base Nacional colocou em objetivos de aprendizagens para vocês saberem o que pode ser desenvolvido na educação infantil a partir das interações e brincadeiras, no que se refere às habilidades, e agora, de forma sintetizada, a Base Nacional Comum Curricular apresenta para vocês este documento, que eu também vou apresentá-los aqui para você. Esta síntese, pessoal, ela deve ser compreendida como elemento balizador. Vejam bem, elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da educação infantil e que serão ampliados e aprofundados no ensino fundamental e não como condição ou pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental. Tá? Então, vejam bem, é ele quem vai ajudar, tá? Em relação aos objetivos. Então, essa síntese, vocês vão bater o olho, vocês vão ler e vocês vão perceber o quanto ela vai ajudar de forma muito simples, de forma resumida, no que se refere a um elemento para dar diretrizes daquilo que precisou ser desenvolvido durante o processo da educação infantil e que é o necessário para que a criança tenha uma boa transição lá para os anos iniciais. Então, vamos para este quadro. Gente, o cachorro não para de latir do vizinho aqui. Vocês devem estar ouvindo, né? Então, vamos lá. Síntese das aprendizagens. Primeiro campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Então, a síntese. A criança precisa, neste momento, na educação infantil, dentro deste campo de experiência, respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade, solidarizando-se com os outros, conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Corpo, gestos e movimentos. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com o seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. Colocar em modo apresentação para melhorar para vocês. Utilizar o corpo intencionalmente, como criatividade, controle, adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio. Coordenar suas habilidades manuais. Outro campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. O outro campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. Eu não vou ler todos, tá bom, pessoal? Vamos agora para espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Popular, e vou lá para o último. Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação. Contagem, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos e etc.
Então, vejam que interessante que a Base Nacional Comum Curricular nos dá muitas diretrizes e muitas informações importantes para o desenvolvimento do trabalho na educação infantil, nunca perdendo de vista os nossos eixos estruturantes, as interações e as brincadeiras que garantem direitos e que estes direitos estão garantidos dentro dos campos de experiências. Então, a gente nunca pode perder isso de vista. E isso é muito importante vocês saberem, é muito importante vocês perceberem que a educação infantil não pode ficar simplesmente só no brincar. Ela tem que ficar no brincar com uma perspectiva e com objetivo de aprendizagem. E que o principal documento oficial que nós temos no momento nos mostra isso. Bom, desejo uma ótima noite a todos vocês. Até mais, pessoal. Uma ótima aula.